metralhadora dos soldados. Eles estão vindo. Para onde será que eles estão indo? Estão indo para o templo. E lá no templo, os discípulos estão pregando a palavra, ensinando sobre Jesus. Os apóstolos estão lá. Eles estão mandando os soldados para lá. O sumo sacerdote está mandando os soldados para prender os discípulos, porque eles estão pregando sobre Jesus. Eles estavam com muita inveja, porque os discípulos estavam curando, fazendo coisas maravilhosas. Não era a primeira vez que eles prendiam os discípulos. Já tinham prendido outras vezes. Mandaram prender Pedro e os apóstolos. Levaram para a cadeia, encarceraram, botaram guardas na frente. Ele ficou preso, todos eles. Mas à noite, Deus enviou um anjo. E o anjo foi lá para soltá-los. O anjo disse: vão para o templo e preguem a palavra. Que ordem difícil de obedecer, crianças. Eles tinham sido presos justamente porque estavam pregando a palavra. Mas você que já tem Jesus no seu coração, obedeça a Deus, mesmo quando for difícil. Obedecer a Deus é cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, vamos ler junto, vamos lá? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Existem situações que você precisa obedecer a Deus. De repente, você acorda de manhã cedo e sabe que tem que ler a Bíblia, tem que orar. Mas a mamãe e o papai estão brigando, a televisão está alta, estão numa discussão. Ai, que situação difícil, acho que eu não vou ler minha Bíblia hoje não. Está tendo uma confusão muito grande aqui em casa. É uma situação difícil para enfrentar. Ou talvez você esteja lá na sua escola, lendo um livro, e aquele menino que é todo popular, aquela menina, né? Pode pegar e chamar os outros para tentar fazer vergonha em você. E dizer: esse aí é um bobão, esse aí é um antiquado, lendo esse livro. Ou talvez você resolva, veja uma criança passando por uma situação difícil, sendo maltratada, e você toma o partido dele, ao invés de fingir que nada está acontecendo. Era difícil obedecer, mas você, criança que já tem Jesus no seu coração, obedeça a Deus, mesmo quando for difícil. A ordem que os discípulos receberam era para fazer o que, crianças? Pregar lá no templo, não é verdade? E eles obedeceram. Eles foram pregar a palavra de Deus lá no templo. O sumo sacerdote, achando que eles estavam lá presos, né? Mandou um empregado até o cárcere. O empregado chegou lá. Qual foi a sua surpresa? O cárcere estava fechado, tudo fechado, os guardas na porta, mas não tinha ninguém dentro. Ai, agora como é que eu vou dar explicações e dizer que não tinha ninguém no cárcere? E o pobre do soldado tinha que dar essa notícia para o sumo sacerdote. E aí ele chegou lá, diante do sumo sacerdote, e disse: não tem ninguém lá dentro da prisão. Mas como não tem ninguém? Coitado, estava sofrendo uma pressão tão grande. Mas como não tem ninguém? Eles estavam presos. Será que você deixaram sair? E aí chegou uma notícia que poderia ser boa ou ruim. Bom, sabem aqueles homens que vocês prenderam? Eles estão lá no templo, no mesmo lugar, estão lá pregando o mesmo nome que vocês proibiram, que eles não deveriam fazer. O sumo sacerdote pegou alguns soldados e foi em direção ao templo, porque ele queria apresentar os apóstolos diante dos príncipes de Israel. E aí o sumo sacerdote começou a interrogar: mas eu não disse que vocês não deveriam ensinar no nome, nesse nome? Ele estava tão apavorado que ele nem usou o nome de Jesus, né? Ele estava preocupado, porque o povo estava ouvindo ele falar sobre Jesus. O sumo sacerdote, crianças, pertenciam a uma seita, a
a seita dos saduceus. E os saduceus não acreditavam em ressurreição, não, né? E os discípulos, os apóstolos, estavam falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eles, o sumo sacerdote chegou para eles e interrogou: eu não falei que vocês não deveriam pregar o nome desse homem? Sabe o que Pedro falou? E os apóstolos? Importa obedecer a Deus mais do que a homens. Olha que coragem, criança. Isso é que é coragem. Você, criança que já tem Jesus no seu coração, repita, o que você tem que fazer? Obedeça. Mesmo quando for difícil. Em Tiago 1,12, o que diz aí? Vamos ler juntos? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, crianças, existem aquelas situações difíceis que vocês passam, né? Então, essas situações aqui, às vezes de manhã cedo você acorda muito naquela confusão, mas